Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter aqui um super bate-papo, bem descontraído, com um tema muito interessante. Espero que a gente aproveite bastante, que a gente aprenda bastante, né? Com a Alessandra Dutra. Vou fazer uma mini apresentação, né, do currículo dela, que eu acho que até dispensa apresentações, porque falar de Alessandra Dutra já veio muita coisa em cima, né? Então vamos lá. Psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, trabalha com a formação de tenistas, foi a psicóloga da seleção campeã mundial em 2013, hoje super envolvida nos gamers, né? Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, né? Eu fiquei muito surpresa e muito feliz em saber que a Ale foi a primeira mulher brasileira a subir no palco da competição da LoL, né, da League of Legends, ou seja, a Superliga dos games, e a segunda mulher no mundo a subir nesse palco, ou seja, um cenário totalmente masculino, e a Alessandra mais presente do que nunca. Então, vou abrir para ela começar a falar sobre, né, essa construção dessa relação de performance, que é um assunto muito abrangente, mas que ela às vezes consegue simplificar bem e passar muita informação, e que a gente vai conseguir entender e aprender e com certeza colocar em prática. Ale, a palavra é com você. Tá? Quem quiser, vou só abrir aqui um parênteses, quem quiser fazer pergunta, coloca no chat, a gente vê se consegue encaixar no meio da Ale falando ou a gente deixa para o final. Tá bom, Ale? É contigo. Ok, obrigada. Obrigada pelo convite, Dara, obrigada pelo convite, Rita. Mais uma vez aqui, né, envolvida aí com as mulheres do handebol, né? Que esse convite é maravilhoso e não podia falar não para esse projeto tão magnífico aí que vocês estão construindo e, nossa, só tem que agradecer aí o convite que vocês fizeram, né? E vamos falar um pouquinho para vocês sobre essa construção, né, de um time performático, né? O que a gente pode trazer de contribuição aí para vocês. Só falar mais uma coisinha, né, Dara, que agora também eu estou trabalhando com poker, né? Que é mais Verdade. uma coisa, meu Deus do céu, né? Mais uma coisa que o papai do Mais céu aí... um mundo que você está desbravando, conhecendo e, pelo que você falou, se deslumbrando, né? Um mundo Me muito deslumbrando, rico, muito inteligente e interessante, né? É verdade. exatamente, que dá para transitar aí desse mundo performático mesmo, né? Então, trazer toda... eu falo que é mais uma skill, né? Então, você traz as coisas do mundo tradicional, né? Do esporte tradicional para o mundo online, você traz as coisas do mundo online para o esporte tradicional, você traz as duas coisas para o poker, você pega as coisas do poker, traz para o tradicional. Nossa, é uma coisa que você vai completando suas skills, assim, né? Na área da performance. É muito legal, muito bacana. Mas vamos lá, vamos trabalhar aí para falar para vocês um pouquinho sobre essa questão. Vamos falar, então, sobre como se, ao meu ver, assim, né? Nesses 28 anos trabalhando com performance, né? E trabalhando com times, como que você vai visualizando essa questão de grupo, time, performance, como que você vai vendo tudo isso, né? Como que você constrói um time performático? Primeiro você fica pensando, o que é performance, né? Então, eu entendo a performance como, criando uma metáfora, né? Como um peixinho que ele está num aquário e ele vai querendo sair daquele aquário pequenininho e ele vai querendo conquistar um aquário cada vez maior. E para isso ele vai dando, então, um salto cada vez maior, porque ele vai criando competências e habilidades, e ele vai querendo, e por isso ele vai sentindo exigências, e ele vai dando conta dessas exigências, e ele vai querendo, então,
sentindo que ele está sendo capaz de conquistar mais habilidades, e ele vai, então, sentindo a necessidade de dar conta de mais coisas especiais e ter habilidades cada vez mais especiais, e ele, então, vai indo para um aquário cada vez mais especial. E conforme ele vai atingindo aquele aquário especial, ele vai sendo exigido naquele aquário especial, com exigências especiais, e ele vai dando conta, e assim vai, e ele não vai parando. Então, essa excelência, ela não para, né? E a performance é muito isso, né? Então, são exigências que você vai tendo, e você vai dando conta, porque você tem prazer nisso, e você vai cada vez mais trilhando um caminho nisso. E você vai encontrando pessoas que vão tendo também essas necessidades, e você vai construindo com essas pessoas uma aliança, e você vai olhando para o mesmo fim, olhando para uma mesma direção também. E essa direção, ela vai sendo construída, ela vai criando uma trama, né? Porque são pessoas que têm habilidades especiais, e elas vão olhando para uma direção. Então, são pessoas diferentes, que eu coloco assim, que têm, elas estimuladas pelo mesmo fim, né, pelo mesmo objetivo, mas que têm habilidades diferentes, e que, por alguma razão, elas estão ali unidas, e que elas precisam dar conta de uma tarefa, né? Eu falo que a gente tem a tarefa, a gente tem a habilidade e tem um tempo. E isso se resume numa performance. Aí a gente fala, isso daí tem a ver com saúde mental? Não, não tem a ver. Mas em algum momento a gente vai ter que fazer uma intersecção entre saúde mental e a performance. Mas as duas coisas não têm nada a ver, entende? Porque performance é uma coisa e saúde mental é outra. Então vai caber, vai ficar, né, vai ter a função entre essas pessoas que vão estar nessa trama, vai ter a missão de fazer com que essa performance tenha esse braço com a saúde mental. A permanência na construção desse time performático, ali vai ter que ter uma chavinha ali, que vai ter que ligar, vai ter que construir para que aquilo dê certo, para que aquilo não seja tóxico. Em algum momento, a gente vai ter que ter um momento que vai ter que ser construído esse alicerce. E que não vai depender só do profissional da saúde mental. Entendem isso? Não vai ser só do profissional da psicologia. Que vai ter que também ter, assim, né, vamos dizer, do fisioterapeuta, do médico, do treinador, do assistente técnico, da figura do supervisor, da figura, enfim, todas essas pessoas que estão ali naquela trama, eu percebo que tem que ter ali já eu vou chamar de genzinho, né, desse gen, essa intenção, essa intencionalidade de manter a saúde mental, porque a performance, ela tem uma condição X que ela suga muito a sua saúde mental. E se você não tiver essa predisposição, ou então essa intencionalidade, ou esse momento de você ter essa liga para você tentar manter o mínimo né, o mínimo de sanidade, você vai ter
você vai ter, você vai comprometer o tempo desse grupo, desse grupo bem construído, né? O tempo vai ficar comprometido. Isso eu percebo bem facilmente também. Hoje a gente vê que a temporalidade ali é uma questão é muito interessante a gente ver isso, né? E que não fica só, então, com a figura do psicólogo. O que a gente também está querendo dizer com isso, né? Que quando a gente vai construir, então, ter, né, no caso, a construção né, de um time performático, a gente tem que ter alguns ingredientes. A liderança positiva, né? Então, quando a gente vai falar sobre a saúde mental, né, bem mapeada ali, né, na performance, a gente também tem que identificar quais são as lideranças positivas desse time. E as lideranças positivas, elas têm que ser, como uma questão matemática, elas têm que ser maiores do que as lideranças negativas. Uma só não dá conta. Então, num time, não adianta a gente ter, às vezes, uma liderança positiva e ter outras lideranças que não são positivas. Ou então, a gente ter uma promessa de liderança positiva, ou então ter essa liderança positiva enfraquecida. A gente precisa ter uma quantidade significativa de lideranças positivas. Porque senão não sustenta também. Isso é uma coisa muito significativa, né? Às vezes a gente tem atletas que são altamente habilidosos, mas isso até o Bernardinho fala, tá? O grande técnico né, um the best assim, de seleção, que ele prefere trabalhar com talentos que são esforçados do que aqueles talentos brilhantes e que não têm, ali no caso, uma liderança positiva. Porque essa pessoa, ou esses atletas, vão, de alguma forma, deixar a questão da temporalidade, né, daquele time, empobrecido e vai ser nocivo, né? Então, a gente tem que realmente prestar atenção nas lideranças positivas daquele time. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente reforçar. Uma outra coisa que eu percebo que é muito marcante para construir essa questão né, desse time performático é a construção da identidade performática. Um time, ele precisa de uma identidade, seja ela qual for. E começa pelo mindset do treinador. Quem vai dar essa cara é o treinador. Porque quem treina essa equipe, esse time, é o treinador. Entendeu? Então, não adianta, assim, porque tem que sair dele, porque o coração do time é o treinador. Isso a gente vê. Quem vai escolher os jogadores, quem vai escolher toda a questão técnica e tática, né, é o treinador. Então, você tem que sair, por exemplo, você tem que perguntar para ele, né, como você quer que o seu time seja visto? Quando o seu time passar, né, pelos adversários, então pela quadra em si, pelo vestiário, quando ele chegar numa quadra e for para um vestiário, como que você quer que todo aquele público veja teu time? Como que você quer que seu time se veja quando ele olhar para o espelho? Quando você estiver olhando para o teu time treinando, quando os jornalistas estiverem vendo o seu time, como que você quer, né, ser visto? Então, o mindset do treinador é muito importante, porque ele tem que definir como ele quer que o time dele seja visto, e vai passar muito pelo aquilo que ele acredita. E ele tem que definir.
né? E só que tem uma coisa que eu sempre falo, né? O treinador, ele só vai conseguir dar para o time dele aquilo que ele tem. Ele não vai conseguir dar para o time aquilo que ele não tem. Então, vamos dar um exemplo. Se o treinador fala assim, não, eu quero que o meu time seja destemido, corajoso, criativo. Se ele não for assim, se ele não for do risco, entende? Se ele for e tudo bem também, né? Assim, a gente vai encontrar, por exemplo, muitos treinadores que são mais convencionais, então que têm até aspectos, têm estratégias mais convencionais, mais seguras. Mas se ele também for um técnico que ele fala assim, não, eu quero que o meu time seja inovador, mas se ele também tiver estratégias mais convencionais, que joga mais na segurança, aí a gente vai ter uma contradição de identidade. Então, é muito importante que ele entenda, que ele defina qual é a identidade desse time dele. Porque daí ele vai ter uma coerência, que a gente chama de coerência performática, né? Naquilo que ele pensa, naquilo que ele sente e naquilo que ele age. E aí, então, ele vai conseguir passar para o time dele o que ele quer. Ele conseguindo passar o que a gente vai chamar também de comunicação, ele consegue, então, definir muito bem e consegue criar, treinar muito bem essa coesão de grupo que a gente precisa, né? E isso não vai só passar para o time, quanto jogador, mas também para toda a sua comissão técnica. E aí o diálogo... Oi? Deixa eu só, antes de você seguir o tema falando do técnico, tem uma pergunta aqui do Lucas, que ele está falando que a equipe, na equipe dele, por exemplo, ele tem lideranças muito boas, mas na ausência dessas atletas, as outras atletas sentem muito. A pergunta dele é como estimular, como criar cenários e oportunizar outras atletas se apropriem dessa liderança de forma expositiva. Tá, aí também vai uma situação assim, de você exercitar, vai também do olhar dele, né? E assim, a gente tem uma mania aqui no Brasil de só deixar nas mãos de tomadas de decisões, só nas mãos de certos jogadores. Porque a gente está muito convencionado pelos resultados. E a gente também tem que passar muito a gente não pode ficar só preocupado com o resultado. Se a gente quer lidar com exercer novas lideranças, a gente tem que deixar com que essas lideranças também sejam expostas. Por isso, a gente também tem que se expor ao erro. E muitas vezes o erro vai fazer com que a gente assuma derrotas, né? Então, vamos dizer, às vezes você vai para eventuais campeonatos, enfim, e você vai falar assim, bom, eu tenho que pipocar essas lideranças, eu tenho que deixar essas lideranças aparecerem, e lideranças só vão aparecer se você deixar com que vai passar pela autoconfiança, e a autoconfiança só vai aparecer se você deixar com que os erros apareçam, com que as falhas apareçam, e você vai assumindo isso. Então, muitas vezes, isso vai acontecer sem que o resultado também apareça a curto prazo. E isso não vai acontecer só em treino, vai ter que acontecer quando a adrenalina estiver solta. Quando é que a adrenalina está solta? Em jogo? Não é só em treino. Não é você dar liderança em treino e na hora do jogo você dá liderança para que você está acostumado a dar. Mas isso também precisa fazer parte da construção do treinador também como estratégia, né? Ele tem que entender que esse resultado vai acontecer, mas às vezes não vai ser o que ele previu, né? Exatamente, não vai ser a curto prazo, né? Então, aí você tem, inteligentemente, aí você tem de médio a longo prazo esse tipo, porque a liderança é assim, eu costumo falar, tem as 10 lições combativas que eu sempre falo, não dependa de um único jogador, não dependa de um único jogador. Lideranças, deixem essas lideranças
exercitem todos os tipos de liderança, exercitem todos os tipos de liderança, que é, no caso das liderança combativa, que são as lições combativas. Porque se você faz isso, o que acontece? É muito claro, gente, ó, eu falo para vocês assim, quando eu faço isso até hoje no online, né, quando a gente está nos times online, é muito claro quando você vê no time online os líderes, né, quando você está ali no Rainbow Six, ou então no CSGO, no LoL, eu sempre falo assim, ó, mata o líder. Na hora que você mata o líder, você fecha o time. Simples assim. Que inclusive a CBDU está transmitindo, tá, gente? Hoje passou meio-dia. Né? Só fala assim, ó, mata o líder, mata o líder. No Rainbow Six a gente chegou ao campeonato assim, mata o líder. Simples assim. Né? E então, Ale, quando você... às vezes é importante também o treinador, é uma coisa que você sempre falou, pelo menos das vezes que a gente trabalhou, né, dos muitos anos trabalhando junta, é muito importante o treinador dar abertura para essas lideranças aparecerem, né? Porque muitas vezes o treinador elige uma liderança e nem sempre essa é a verdadeira liderança. Exatamente. Né? Então é muito importante deixar com que as lideranças positivas e negativas apareçam, né? E valorizar esses pontos, né? Porque é muito comum, às vezes, o treinador, o treinador escolher, e eu acho que não passa muitas vezes pela escolha, talvez pela não visão mental, ou pela não visão da psicologia, não passa por escolher. A liderança acaba surgindo e às vezes passa desapercebido em determinados momentos pelo treinador já ter aquele foco em determinados jogadores que nem sempre é o líder, né? Ou é o líder da equipe. Às vezes é líder para o treinador, mas não é líder para a equipe. Eu acho que tem essa questão também. E também tem uma coisa que hoje está acontecendo muito, Dara, que é assim, cada jogo é um jogo, né? Por que tem o MVP? O que é o MVP, né? Cada jogo é um jogo também, né? Porque às vezes você vai encontrar um jogador que se identifica mais com um tipo de jogo, com um tipo de adversário, e que vai se destacar também naquela jogada, dentro daquele jogo, dentro daquele movimento de jogo, e que você nunca viu naquele tipo. Às vezes, por exemplo, às vezes tem um determinado jogador que abafa aquele jogador, o jogador A que abafa o jogador B, porque o treinador só vê o jogador A. De repente, você tira aquele jogador A. Quando você tira aquele jogador A, por N razões, hein? Pode ser porque o jogador A se lesionou, pode ser por N coisas. Você vê o quanto que o jogador B, C e D se destaca. O que acontece? Tem N fenômenos que acontecem ali naquele momento que, naquele jogo, você consegue ter leitura, né? Porque por se identificar com jogada, se identificar com um tipo de adversário, se identificar... Então, assim, as lideranças, elas aparecem espontaneamente. Se você deixar como treinador, as lideranças aparecem. As lideranças também aparecem. O time se resolve também. Sabe? Às vezes o time se resolve. Às vezes, se você deixar, muita coisa acontece sem você criar umas interferências, assim, até mesmo de preferência. Às vezes você tem que deixar, às vezes, alguns jogos livres, nem jogos livres, alguns treinos, sabe? Sem manifestar muitos afetos, para ver o que acontece, né? Tem muitas coisas interessantes, assim como testes, para você ver. É uma questão de você deixar as espontaneidades falarem um pouquinho mais alto ali, né? Eu sempre costumo falar, né? O esporte não é justo, né? O esporte não é justo. Se você ficar esperando justiça, principalmente o gênero feminino, ele fica esperando muita justiça, só que não vem, né? Fica esperando muito que o treinador faça justiça. Tá errado. Espera de... Não vem, não é assim. Não vem. E, Ale, você tocou no ponto desse conceito, né, que você criou da combatividade.
como associar isso à performance, né? Num determinado momento. Isso vale para a equipe de alto nível, isso vale para a base, isso vale para a escola, isso é ideal começar desde já, desde lá embaixo, isso tem um momento para se começar, para se desenvolver no atleta. E com relação à equipe multidisciplinar que você citou antes, que tem que estar focada, tem que estar direcionada, né? O técnico, o auxiliar, o fisioterapeuta, enfim, o coordenador, todo mundo tem que estar focado numa mesma direção, no mesmo objetivo. Como isso influencia nessa hora da performance e desse conceito, né, que é seu, que eu gostaria que você explicasse um pouquinho, da combatividade? Isso daí tem que começar desde o momento que você entende o que vem a ser competição, né? Então, é um conceito, né? A combatividade, ela tem a ver com um conceito. Então, a gente foi criado muito num conceito de competição baseada em comparação, né? A gente foi criado assim, como pessoa. Então, aquela coisa da grama do vizinho, né? Então, a gente tem assim, e isso vem muito, a gente tem essa influência muito histórica, né, cultural histórica, da gente como colono, o Brasil como colono. Então, o Brasil como colono, ele tem uma necessidade de consumir tudo aquilo que vem de fora, como sendo uma coisa boa. Então, e a gente tem essa questão de valorizar, por exemplo, até mesmo aquilo que vem dos Estados Unidos, né, de uma maneira muito, muito, muito intensa. Então, olha, a gente só tem uma única chance. A falha, ela é baseada dói muito, porque a falha é vista como se fosse o erro é como se fosse uma falha grave, como se você não pudesse errar. A gente tem uma visão muito marcada para o erro, para a falha, e não para os acertos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você parar para pensar, tudo lá é feito para você dar certo. Tudo é feito para você dar certo. O mundo lá é feito para você dar certo. Aqui não, nasceu, né? Quando nasce um estadunidense lá, nasceu um estadunidense. Aqui não, quando nasce um brasileiro, tá fudido, desculpa, tá ferrado, né? Tá ferrado, coitado. Então, parece que a gente só tem uma única chance, só tem uma única oportunidade, então você tem que agarrar com todas né? Então tudo fica muito tenso. Se você tirou 9, não tirou 10, por que você não tirou 10? O vizinho vai virar médico, por que você não vai fazer o que lá? Esporte vai virar educador físico, meu Deus do céu, vai morrer de fome. Quer dizer, você nunca é incentivado a nada. Aqui você não tem incentivo, né? Aqui nada é visto como algo de bom, sempre você vai tirar algo de ruim. Então, tudo é muito tenso. Toda a expectativa, tudo aqui é ligado à questão da expectativa. Você tem que sempre corresponder à expectativa e de uma maneira muito, sempre over. Então, se você não corresponder à expectativa aqui, né? Então, você, só resultado, não existe processo, né? E a gente foi criado nisso, não pode errar, só é valorizado o primeiro lugar, né? Não é valorizado um processo, não é valorizado assim, você saiu do último lugar para o 20º, né? Você tem 20 equipes, do 20º para o 29º, para o 28º, né? Quer dizer, para o 19º, né? Para o 18º, para o 10º, não, do 20º você já tem que ir para o primeiro, e isso é histórico, né? Então, é uma coisa que você não tem processo envolvido. E a gente parece que só tem que fazer esse tipo de coisa, né? E a gente costuma falar, então, que competição é comparação, e não. A gente tem que entender que competição é autossuperação. A gente tem que usar o adversário para se autossuperar, e não para se comparar a ele. Aí, quando a gente entra com o adversário, a gente sofre uma pressão tão grande, que a gente paralisa. E aí entra os equívocos, aquelas palavras, aquelas frases chaves que
que está na hora de a gente começar a mudar. Ai, a gente perdeu para a gente mesmo. Ai, era para a gente ter vencido. E a gente... Não era para ter vencido. Se perdeu, é porque perdeu, não é porque... Não, a gente tinha tudo para ter vencido e perdemos. Não, perdeu porque perdeu. Né? Então, assim, se perdeu, vamos estudar porque perdeu. Se perdeu, a derrota, ela é um processo de aprendizagem. Ela não é uma falha, ela é um processo de aprendizagem e não uma falha. É que a gente aqui entende derrota como falha. E aí fica criando uma série de justificativas. Se a gente parar, a gente vai ficar a noite toda buscando um monte de justificativa para a falha. E dói. E aí perde tempo. Né? Então... em alguns grupos que eu participo, Lê, tem se falado muito sobre a normalização do erro. Pois então, treinadores, né, tipo de preparadores de goleiros de futebol, de futsal, eles falam muito sobre você normalizar o erro. Porque a crença estabelecida de que não pode errar, que tem que ganhar, que não pode, por exemplo, no caso dos goleiros, tomar gol, ela é tão cobrada, tão reproduzida, que a criança já chega com esse discurso, com comportamento, né? com um discurso. Então, está sendo bem legal essas discussões justamente para desmistificar um pouco, assim, são as crenças limitantes que você fala também. Mas existe uma estratégia para estabelecer isso, seja na mente do treinador, na estratégia de trabalho, ou mesmo para a elaboração do grupo? Você tem que, na verdade, começar a mostrar para ele que o erro, né, é processo de aprendizagem. O erro é um processo de aprendizagem. Então, vamos lá, errou, né? O que está por trás daquele erro? É um processo motor? Foi um problema de atenção? Foi porque ainda está no processo de assimilação daquele movimento? Né? Foi uma questão física, da topografia ainda, né? Da distância? O que foi a questão de tempo e espaço, né? Foi a questão de ritmo. Então, sabe, tem toda uma, assim, é questão de você estar trabalhando em cima para enriquecer o repertório. Então, o erro é processo de aprendizagem. O acerto, ele é uma confirmação daquele movimento. E o erro é um processo, né, de aprendizagem. Então, a derrota, eu costumo, hoje eu estou trabalhando muito em cima disso. A gente, por exemplo, pega o pôquer, né, a gente vai pegando pouco, o pôquer ele tem uma questão a gente chama de variação positiva e a variação negativa. A variação positiva é quando você vai ganhando. Daqui a pouco você tem a variação negativa, que você só vai perdendo. E você perde milhões de dólares. Vai perdendo. 6 meses só perdendo, até virar uma mão boa. É erro? Até virar uma mão boa? É erro? Aprendizado. Entendeu? É aprendizado. Você tem culpa de virar uma mão boa, virar uma mão ruim? Até chegar uma mão... É uma questão, sabe, é variação. Né? Um piloto Stock Car, ele está lá, ele está lá focado, se preparou, nananana. Pneu furou, é erro? É falha de quem? Entendeu? Então, enfim, é uma questão onde vai morar a falha. Então, você está lá no handebol, está faltando 15 segundos ali, a tomada de decisão. Por que onde foi a tomada de decisão? Por que naquele momento você tomou aquela decisão? Por que veio na tua cabeça aquela tomada de decisão? Qual foi o motivo que te levou naquela tomada de decisão? Então, o que vem a ser tomada de decisão? Qualquer hora, né? É muito legal quando você vai entender o processo de tomada de decisão. Onde mora o erro de tomada de decisão? Isso é frontal. Então, aí você começa a entender. Daí sim, você vai entender o que é o julgamento. E aí você vai para a cobrança. Aí, se você pegar a palavra cobrança,
a palavra cobrança vem do latim chamada recipiere, que significa pegar de volta. Então, o que você perdeu, que você está indo pegar de volta? Então, o que é essa autocobrança? Que você está indo pegar de volta de você mesmo. Aí começa toda uma discussão. Por que então você sofre? Aí você vai culturalmente falando, porque lá atrás, em épocas, né, até antes de Cristo, quem eram os cobradores? O que eles faziam? Por que você sofre? Por uma questão muito cultural, né? Porque entravam com tudo na sua casa, matavam seu pai ou matavam sua mãe para pegar o que você tinha. Então, é uma questão muito voltada para uma questão social também, da cobrança. Mas a cobrança, a palavra cobrança é pegar de volta. Então, onde você, né? Então, sabe, eu acho que é uma questão muito da gente começar a entender de uma outra maneira, para parar de sofrer o que a gente sofre, para poder aprender de fato algumas coisas. E aí saber performar, porque senão a gente não performa, a gente... e aí a gente começa a ser cruel com a gente e com o outro. Aí a gente quer cobrar do outro, quer dizer, a gente quer pegar de volta do outro o quê? Pegar de volta algo que não é teu. É todo um processo que parece complexo, parece simples, né? Assim, às vezes a gente ouvindo você falar, a coisa realmente parece muito simples, né? Mas a gente sabe que existe lidar com o ser humano, ainda mais num grupo. Eu não sei se isso acontece nos esportes individuais, mas num grupo, identificar vários fatores e conseguir alinhar requer um tempo, requer todo esse processo e realmente, culturalmente falando, nós aqui somos bastante imediatos, né? Então, talvez a gente peque por essa pressão, né, de obter determinados resultados. Enfim, a gente ainda tem muito que caminhar para melhorar isso. Pessoal, vocês têm relatos? Alguém quer falar alguma coisa com relação a isso que a Lê acabou de falar? Compartilhar alguma situação na equipe, ou então que vive isso, só para a gente ilustrar aí com alguma experiência de alguém, fica à vontade de abrir o microfone e compartilhar aí, para a gente dar sequência aí na... Alguém? Bom, então a gente deixa para o final, então. Ale, então continua aí essa questão da identidade, né, da performance e da confiança, enfim. Isso. Aí, assim, um ingrediente fundamental que a gente tem para consolidar um time performático é a confiança, né? E a confiança dentro da performance, ela é uma tríade. Então, ela tem a autoconfiança, que a gente precisa entender, ela tem a questão de você desenvolver, então, né, a autoconfiança, a confiança no outro, e você ser confiável. Deixa você falar, o quê? Então, não é só você ter autoconfiança e confiar no outro. Entendeu? Você também ser confiável. É uma tríade da confiança. E isso, no time, ele é fundamental, porque não adianta só você ser autoconfiante e você falar assim, eu confio em você, mas será que você é confiável? Entendeu? E não adianta você ser autoconfiante e você ter a capacidade de confiar no outro e falar, não, eu sou autoconfiante e sou confiável. Não, você tem que ter a capacidade do outro confiar em você. É doido isso. Isso é o mais doido da história.
É uma tríade. Então, eu vi que, na verdade, a questão da confiança, ela perpassa por uma outra, uma outra esfera, é uma outra dimensão. A autoconfiança, né? Então, ser autoconfiante, ser confiável e confiar em outrem, vamos colocar assim. É praticamente a Dara fazendo o gol do tiro livre na França, né? Tranquilamente. Né, Dara? Não? Não? Digamos que ali foi autoconfiança, reza de todo mundo ali naquele momento. Mas acho que passa mais ou menos por aí mesmo. É meio louco isso que você falou ali, porque confiar, ser autoconfiante e ainda, né? Enfim, é louco. A psicologia é louca. Né? Então, interessante. É interessante isso. Pensando assim, ser confiável, né? Pensando na perspectiva do treinador, da treinadora, ser confiável para a sua equipe. A gente tem alguns estereótipos, vamos dizer assim, do que se é esperado, né, da treinadora, do treinador. Então, como lidar com isso se a gente não atender a esses estereótipos? Que eu falo assim, a gente tem aquela característica de ter que ser rígido, ter que gritar, ter que motivar, e às vezes a treinadora não tem essa característica, né? Ela tem uma característica mais de querer mostrar tática, de querer trazer o time para entender, compreender, não precisar ser esse estereótipo de líder rígido, enfim. Né? Como é que a gente consegue lidar com isso nessa perspectiva de que as pessoas esperam isso da gente para ter a confiança em nós, né? A gente precisa se mostrar confiável. Então, Tati, eu vejo que é assim, ó, tem uma condição do técnico inconsciente que, por mais que ele fale assim, não, eu não preciso ser, assim, o técnico, ele tem, isso é inconsciente, assim, o técnico, ele tem a necessidade de ser querido, e assim, ele precisa ser querido, entendeu? Ele precisa passar por essa condição, por esse crivo, né? Ele precisa ser amado, entende? Até esse pessoal fala assim, não, eu não preciso ser amado, preciso ser respeitado. Só que aqui no Brasil, o amado e o respeitado, ele se junta, ele se confunde. A gente precisa entender que a gente está aqui, que a gente não está na Europa. Embora a modalidade ela seja uma modalidade, né, nórdica, né? Lá o amado, eles falam, o quê? O que é amado? Ok, mas aqui não, aqui é uma mistura, né? O amado e assim o querido e o respeitado, a gente chama de liderança de referência, né? A gente precisa desenvolver aqui uma liderança de referência e isso é claro, né? Então, lá não. Lá você não precisa ser um líder de referência. Lá você precisa ser um líder legítimo na parte nórdica. Basta você ser o técnico, que ok. Aqui não. Aqui você precisa ser o líder de referência. Se você é o líder de referência, se você falar assim, bata 7 vezes a cabeça na quina, se você for o líder de referência, eles vão bater, né? Isso a gente vê. E não importa o jeito como você é, se você for de gritar, ou se você for mais meiga, ou se você for... Desde que você que eles vejam em você esse líder de exemplo, né? Seja esse líder que toque o coração. Eu vejo que é muito isso. Você tem que ser o líder que toca o coração deles. Como você vai fazer isso? Eu acho que é muito do grupo, é muito do time, é muito, sabe, é uma coisa muito de identificação ali mesmo, né? Não tem muito não tem não tem uma receita. Ora, eu lembro muito de um vídeo que uma vez eu passei acho que para os técnicos, uma vez que eu estava no comitê,
que eu dei um treinamento lá para o Comitê Olímpico. Então, era um técnico que ele pegava, ele estava com vários atletas assim. Então, para um, ele falava ele parlava em italiano, para outro, ele falava mais em francês, para outro, ele chegava, falava meio não sei o quê. Para cada um, ele falava de uma linguagem, ele trazia uma linguagem, entendeu? Querendo mostrar assim que com cada atleta dele, ele tinha que se comunicar de um jeito, para ele trazer ele para ele, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, a gente cria com os nossos jogadores uma linguagem particular, mesmo que você tenha um time ali com você, né? Não sei, é uma coisa muito isso, assim. Eu acho que vai depender de muito diálogo, muita conversa que você vai ter e desmistificar. Você tem que mostrar uma força que você tem, que você não precisa, de repente, mostrar que você tem que gritar, tem que subir numa cadeira, que você tem que criar, sabe? Que você pode mostrar que é só que você tem uma força, em algum momento você tem que mostrar isso, né? Que você não precisa disso tudo. Oi? Dando sequência nisso você tá aqui. dando sequência nisso que você está falando. A Kátia perguntou aqui se você encontra dificuldades diferenciadas por questões de gênero. Não dificuldades, eu vejo que existem diferenças, né? Tem diferenças, assim, de trabalho, não vou dizer dificuldades, são diferentes os trabalhos, assim, sim. Não vou Mas nem mais fácil, mais difícil, mais... Não falo, não. Eu acho que são, por exemplo, o que eu entendo é assim, às vezes, às vezes não, que nem no feminino, são coisas que você precisa respeitar. Vou falar o positivo e o negativo de cada um. Oi, Kátia. Deixa eu fazer um esclarecimento na minha pergunta. Tá. Agora que eu perguntei, você estava falando justamente das posturas dos treinadores. Então, se eu tirar desse contexto, aí amplia a questão do gênero para o comportamento das atletas. Mas na hora que eu perguntei, eu estava pensando justamente na seguinte questão. Nós temos uma referência cultural de liderança muito masculina. E isso gera um problema logo de cara para as treinadoras, para as árbitras e para todas as mulheres que têm que exercer uma função de poder dentro dessa estrutura. Então, a minha pergunta, claro que eu quero muito essa resposta em relação às atletas, mas veio ao encontro desse estranhamento que as profissionais que têm que exercer funções de poder encontram dentro dessa realidade que a gente vive de masculino. Entendi. Eu vejo assim, Kátia, hoje a gente precisa de uma representatividade, sabe? Às vezes, assim, a representatividade se faz necessário, às vezes, esse enfrentamento. Ainda se faz um enfrentamento, porque muito ainda a gente está... ainda é uma sociedade muito machista, Kátia, nesse sentido. E se a gente não tiver um enfrentamento consolidado de alguma maneira, é complicado você trabalhar numa instituição machista sem você ter alguns comportamentos mais expressivos também de enfrentamento, entendeu? Eu acho que você tem que ter, sim. Acho que você tem que, de verdade, assim, quando eu vejo assim, a questão da arbitragem, quando eu vejo assim, você não pode manifestar, não pode ter expressões, né, de muita delicadeza, ainda a gente não dá para fazer isso, porque o machismo ainda impera muito nesse sentido, e a gente precisa ainda de uma representatividade, sabe? Marcada. Ainda se faz muito esse desbravamento. Quando eu falo desbravamento, que eu acho que a gente ainda está nesse processo de desbravamento. Então, se chegar em situações de que a gente tem que marcar território, a gente precisa
criar uns enfrentamentos. Isso sim, né? Maravilha. E aí, agora, aí entra na questão do treinador e a relação com as atletas, principalmente as atletas que ainda têm esse referencial masculino de relação de poder muito forte. Aí vamos colocar a criançada aí, na sim. conversa. Agora, por exemplo, o que eu vejo muito, né, é a questão, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho com o masculino e com o feminino, né? Com o feminino, por exemplo, existe uma temática, com o feminino é assim, você tem uma temática, vamos pegar uma temática X, você precisa se aprofundar, você nunca pode deixar na superficialidade. Essa temática, elas não aceitam na superficialidade, então você tem que sempre se aprofundar muito antes de uma competição. Então, aquilo tem que ser muito bem mastigado antes de uma competição, sabe? Tem que esfarelar antes da competição. Não dá para você ir para uma competição sem esfarelar. Qual é o lado negativo disso? Às vezes, o desgaste. Às vezes se desgasta, pode chegar até um exagero da situação, até um desgaste desnecessário, sabe? Agora vamos para o masculino. O masculino, a superficialidade, o fato deles se negarem, às vezes, a criar um diálogo antes de... Eles levam para a competição. Entende? Então, às vezes, o fato deles não pararem para pensar sobre um assunto, eles acabam levando aquele problema, às vezes, não. Então, a superficialidade, ou então a falta de preocupação para com o assunto, às vezes vai aparecer dentro da quadra. E aí, o problema é que, aparecendo dentro da quadra, não dá tempo de você resolver. E o lado negativo é que pode causar uma derrota, porque o assunto apareceu ali. Então, aquilo que pode ser supervalorizado pelo feminino antes, pode ser muito desvalorizado pelos meninos, né? E pode aparecer durante a quadra. Então, tem essa questão que eu vejo. Por que eu estou falando isso? Porque eu trabalho com os dois, né? Tanto o feminino quanto o masculino. E isso eu levo para observação. E isso a Dara pode também falar um pouquinho aí, que ela já fez parte do feminino e sabe muito bem o que pode acontecer, os exageros, e isso desgastar tanto, e aí isso na hora que chega na quadra, acabar, por conta de ter sido tão exagerado que leva-se para a quadra. É bem isso mesmo. A gente acaba valorizando coisas muito pequenas e pouco importantes, né, para o momento, e esquecendo do real, e depois, quando passa a situação em si, a gente acaba vendo que aquilo realmente não era o foco, que aquilo não era o problema, e que a gente se desgastou, perdeu tempo em situações que não levaram a nenhum lado. E você sempre exemplificou com a questão do masculino essa questão da supervalorização de pequenas coisas em determinados momentos, que podem até ser coisas grandes, mas para aquele momento, aquilo, né, para o momento de uma competição, de uma final, de um campeonato, de uma classificação, aquilo é pequeno diante do objetivo que a equipe tem pela frente, e nós, às vezes, né, valorizamos, e nós, o feminino, né, o grupo que a gente trabalhou, a gente perdeu e ganhou situações com esses exemplos bem claros. Ale, tem algumas perguntas aqui no chat. A gente já tem 1 hora já de live. Tem aqui uma pergunta da Luma, que ela, voltando ao tema da confiança, que ela fala que a confiança também é coisa de dia, né? Que às vezes um jogo você confia na equipe, você confia em você, mas alguma mudança pode fazer com que a equipe não confie, e se isso tem a ver com motivação, a técnica motivar, isso pode gerar confiança também, e se existem jogos e jogos, ou se é um padrão. Deu para entender? Não, fala de novo.
Ela botou aqui, eu vou ler exatamente como ela colocou. Nem sempre a confiança está em dia, né? Às vezes, em um jogo, você confia na equipe, você confia em você. Mas será que as mudanças que estamos fazendo faz com que a equipe confie em você? Tem a ver isso com a motivação? Então, é que assim, é que depende, depende, é que depende, que a confiança, ela depende de várias coisas, né? A confiança realmente, eu acho que depende do dia, ela depende, lembra que eu falo, né? Tem a autoconfiança, tem a confiança que você tem no outro e tem aquilo que, se você está confiável, depende porque muita coisa acontece no dia, na semana, às vezes um treino pode fazer diferença, às vezes uma situação de relacionamento pode fazer diferença, às vezes uma questão fisiológica pode fazer diferença, tanta coisa pode acontecer que pode afetar ali a questão da confiança, né? E às vezes a motivação, ela pode virar uma chavinha, às vezes um trabalho motivacional ali bem feito do treinador, naquele momento, pode ser a chave, pode. Até a Lucila completou aqui que nem sempre ser confiante vem de dentro, né? Muitas vezes é imposto pela posição que você está ocupando no momento. Sim. Você acaba realizando atos diante de um comando porque esperam de você aquela situação. Foi um comentário da Lucila aqui, bem completando isso. Porque às vezes a própria tua tarefa ali, né, a tua posição, né? Exige que você mantenha ali um papel, né, também faz toda uma diferença ali, né, principalmente para os mais novos que estão ali vendo você, enfim, mas é uma coisa mais, é tudo muito, eu acho que assim, você tem que observar muito a semana, você vai ter um campeonato, né, um jogo X no final de semana, observe bem a semana, tenta observar, não deixa nada estático. A minha sugestão nunca deixe nada estático, entendeu? Não fica já com as pessoas certas na cabeça, né, o elenco já certo na cabeça, o plantel já certo na cabeça de que essas pessoas aqui vão jogar. Não façam isso. Acho que isso é um dos pecados que tem. Assim, né? E a Lê, acho que assim, é uma sabotagem. Tem mais uma aqui, da Isadora. Só um minutinho aqui, desculpa que sumiu a pergunta aqui para mim. Sumiu a minha pergunta. Um minuto. Da Isadora. Se alguém estiver lendo a pergunta da Isadora, por favor. Eu posso ler eu mesma. Por favor. Vai lá, Isa, manda aí. Eu queria saber se você acha que se a gente trabalhar a liderança desse treinador, a gente consegue melhorar a coesão do time, assim, em relação à atração do grupo, e como na sua experiência com a seleção de handball, se você vê, como que você vê a importância dessa coesão e se você vê a diferença, se existe na prática uma diferença, porque na teoria, quando a gente estuda coesão, a gente estuda a diferença de coesão ligada à tarefa e coesão ligada ao social. Se essa diferença teórica se faz presente na prática, e se a gente, durante a prática com o time, precisa ficar pensando nessas coisas para poder medir a nossa atuação ali. Tá, se tem diferença quanto o time mais coeso em relação ao desempenhar a tarefa ou a relação social? Defina para mim um pouquinho coesão no social. Eu não lembro mais. Tudo bem. É porque quando a gente estuda coesão, coesão são aquelas forças que vão manter as atletas ali dentro daquele time. Tá. A coesão de cunho social, ela fala muito sobre a atração social das atletas para o grupo, então, quanto elas se identificam com as pessoas que estão naquele grupo, o quanto elas se cercam de relacionamentos positivos com as pessoas do grupo, e a coesão de tarefa seria os objetivos, as metas, os resultados. Tá. Tá dentro da teoria cognitivista, né, do Kurt Lewin. Isso, agora entendi. Exatamente. Tá bom. Eu queria só saber qual era. Tá, então tá bom. Na verdade, assim, sim, melhora, né, trabalhando a liderança do treinador,
tudo facilita, tudo melhora, você pode ter certeza disso. E na verdade, o que a gente começa a entender é assim, Isadora, a gente tem uma coisa que é assim, o time, a gente tem assim, a equipe, ela tem que entender que ela vai funcionar, a gente tem aquele grupo, né, vamos pensar, né, a gente tem aquelas pessoas que a gente tem afinidade, né, só que nem sempre é com aquelas pessoas que a gente tem afinidade, aí a coisa fica um pouquinho mais complexa, tá bom? Porque existem aquelas pessoas que a gente tem afinidade social, e tem aquelas pessoas que a gente tem afinidade de skills. Só que a gente, às vezes pela nossa imaturidade, a gente vai querer jogar com aquelas pessoas que a gente tem afinidade social, tá? Que eu vou chamar de grupo de amigas, e vou chamar time, equipe. Entendeu? Às vezes, a gente tem um grupo de amigas. Às vezes, a gente... É claro que é muito mais gostoso quando a gente tem uma família envolvida, quando a gente sente muita vontade de jogar com todo mundo. Uma coisa é a gente ter uma família envolvida. Outra coisa é quando a gente tem grupinho dentro de grupinho. Isso daí começa a minar a equipe. Entendeu? Quando a gente fala, ai, não, quero jogar mais com essa, quero jogar mais com essa, quero jogar mais com essa. Quando a gente tem isso, você não está pensando no time, você está pensando nas amigas, não no time. E é isso que atrapalha muito o time. Porque você está pensando nas amigas, você está pensando num parque de diversões, assim, na Disneylândia, não no time, não na seleção. E mudar esse mindset é aí que você começa a ficar complicado. Porque daí você não tem um time performático, você tem jogadoras, mas você não tem pessoas performáticas, entendeu? Então, isso você tem que, porque aí daqui a pouquinho você começa a ter muitos problemas ali dentro. Então, por isso que eu falo que você tem que apostar muito na liderança, sim, desse treinador, mas tem que apostar também nas líderes positivas e também em todo um staff que consegue trabalhar para te ajudar a dar conta dessas situações. Porque senão você vai ter um time voltado, um time de amigas, um time de amigos, não um time de performance. E aí, qualquer pessoa que você vai colocar ali para poder aumentar a performance da tua equipe, começa a não ser bem-vindo. Começa aí as paneirinhas e aí esse time começa a rejeitar, esse grupo começa a rejeitar essas outras pessoas. E aí você começa a ter problema. Aí quem começa a mandar no seu time não é mais o treinador, aí são essas jogadoras. Consegui te responder? Nossa, conseguiu demais. Muito obrigada. Ok. Ale, não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui da Lu. Essa situação de grupos dentro de uma seleção aconteceu muito. Com a entrada participativa das áreas multidisciplinares dentro da comissão técnica, fez muita diferença. Um comentário da Lucila. E realmente, eu acho que essas intervenções e esse direcionamento fez realmente bastante diferença no trabalho de como é que se diz, de focar o grupo mentalmente na busca do objetivo, e não como você falou agora, essa questão de jogar com a minha amiguinha, de jogar com quem eu gosto mais. Se busca um resultado, se busca um objetivo, né? E por aí passa essas questões de você se sobrepassar, às vezes até mesmo a amizade. Nem sempre a minha melhor amiga é a melhor jogadora para estar em campo naquele momento. Então, eu tenho que jogar com quem tem as melhores condições de estarem naquele momento, né? E às vezes isso é difícil de entrar na cabeça do grupo em si, enfim.
é preciso um trabalho de formiguinha mesmo e de aceitação de toda a equipe multidisciplinar, da comissão técnica, enfim, das próprias jogadoras, né? Eu acho que essa questão do psicólogo como é que se diz, né? É uma luta, é um leão por dia, né? Para se ganhar confiança, e muitas vezes nem se ganha, mas com a demonstração diária do trabalho e das conquistas vai se conseguindo um espaço legal e um resultado que acaba comprovando a necessidade. Eu não sei se alguém aqui abriu o microfone para falar alguma coisa, a gente já vai finalizar. A Kátia levantou a mão, que a gente já vai finalizar. Já levamos aí 1h e pouquinho de live, já tem 1h10. Então, a Kátia primeiro, depois a Carla ali também, que levantou a mão. Tá, vamos lá, Kátia. Não, é rapidinho, tá? Rapidinho para a gente não se alongar muito. Ale, existe uma tendência aqui dentro do Brasil das meninas buscarem, os meninos um pouco menos, buscarem uma família dentro do grupo. Não o grupo como família, mas uma família dentro do grupo. É cultural? É cultural, como quebrar esse Kátia? Paradigma aí? Como quebrar isso? Olha, Kátia, eu vejo assim, ó, o esporte, o esporte é muito rico, né, Kátia? Assim, a gente passa, se você parar para pensar, a gente passa mais tempo com os nossos colegas no esporte do que com a família propriamente dita também. Eu acho que até é muito natural isso acontecer. Na própria seleção, se você vê, né, eu testemunhei muito isso, eu passei, até eu mesmo como psicóloga, passei mais tempo, acho que na seleção do que na minha casa, em muitos momentos aí. Então, é muito natural você, quer dizer, se eu, como comissão técnica, acabei passando, imagina as meninas, né? Porque é muito forte, você passa emoções ali muito intensas, é muito forte você buscar isso, né? Mas tem uma eu coisa entendo. Tem uma coisa que me chama a atenção. Me corrija, por favor. Por favor. Tá. Corrija se estiver errado. Existem culturas que empurram os indivíduos para lutas coletivas. Sim. É um grupo, é uma camisa, um país, enfim. E outras culturas, talvez a nossa se encaixe aí, empurra para essa concepção de estar abraçado, mas com pequenos núcleos, que é o que Sim. forma os subgrupos. Isso aí é uma questão realmente difícil. Que passa pelo cultural, né? Eu vejo que a gente tem aqui, a gente não tem, assim, esse apego à pátria, assim, sabe? A gente não tem essa coisa com pátria ainda, assim, sabe? A gente não tem, assim, o Brasil, sabe? Com pátria, nossa pátria, vamos levantar a bandeira da nossa pátria. A gente tem mais com família que com pátria, sabe? A gente é mais, assim, cúmplice de amigo do que com pátria. E isso, acho que vem muito de uma questão educacional ainda nossa, assim, sabe? Que a gente não deixou muito isso. Só quando a gente está... acho que a gente precisa ainda evoluir muito nessa questão. Eu não sei dizer para você, assim, eu não tenho ainda uma opinião formada, eu não tenho ainda, assim, uma opinião formada, assim, a favor ou contra essa questão da família, assim, sabe? Tipo, olha, não temos que nos ficar como família, ou não, porque eu vejo que existe um laço muito intenso, né? Porque você passa emoções muito intensas, você passa mesmo, né? Muito tempo junto, às vezes você vai para um campeonato, às vezes você vai para um mundial, você vai para uma aclimatação para Jogos Olímpicos, depois você já vai para Jogos Olímpicos, enfim, você vai para glória, você vai para luta, você vai para, enfim, você vai para... As emoções são assim, né? Você briga, daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você se junta, daqui a pouco você se lesiona, você vê uma companheira sua lesionada, daqui a pouco você sente demais aquilo, daqui a pouco... Nossa, você vive várias emoções ao mesmo tempo, assim, sabe? Você vê um turbilhão de emoções.
Então, as meninas se unem, as meninas se juntam, as meninas brigam uma com a outra, daqui a pouco estão todas juntas de novo, uma se mata pela outra, daqui a pouco você vê um adversário batendo na sua companheira, aí você fica enfesada, daqui a pouco, sabe? É uma coisa, olha, até me arrepio, olha, eu tô arrepiada de lembrar várias cenas assim, né? E então, você tá brigada com a outra, aí vem uma adversária, bate naquela que você tá brigada, você fala, opa, bateu na minha companheira, sabe? É doido o negócio, assim, doido assim, no sentido de, né, são emoções muito contraditórias, opostas, ao mesmo tempo se une. Eu lembro de uma frase da Dara assim, né? Dentro da quadra eu mato e morro pela pessoa, fora eu não quero nem saber, mas enfim, né? Eu entendo essas coisas assim. Eu falo, meu, faz todo sentido. Então, a gente entende essas coisas e vê que o esporte, ele une e faz você ter muitas irmandades para o resto da tua vida, faz você ter escolhas para o resto da tua vida também. Então, como eu falei para você, eu não consigo falar para você até que ponto que isso é saudável, isso não é saudável. Eu só sei que nesses momentos tem meninas que entram com 14 anos de idade numa seleção e vão para a seleção adulta e só tem aquilo também, porque também dentro de casa não tem família, né? A família foi criada ali dentro da seleção. A Rita criou, né? Eu falo isso assim, porque a Rita educou desde categoria de base até adulta, né? Muitas meninas, né? Então, foi a mãe de muitas delas ali, porque eu fui testemunha ali, fui vendo quantas meninas ali ela não orientou, enquanto até mesmo financeiramente ali, assim, olha, minha aqui, não foi porque ela não me chamou para Jundiaí, ela sabe disso. Não podia perder essa oportunidade, ali, sinto muito. Né, assim, né, de você ver, então... Podia dormir sem essa, né, Dara? Meu Deus, né? Aí a Rita apareceu, eu não podia perder essa oportunidade de dizer que Rita Orsi não foi minha mãe, tem uma galera, esse vídeo vai ser apresentado para muitas pessoas. Carla, abre aí para a tua pergunta, para o teu comentário. Na seleção masculina, né, os meninos, assim, você vê... né, eu trabalhei no Pinheiros, trabalhei na Metodista, até hoje eu tenho, né, eu tenho Borges, enfim, eu tenho, né, você vê o laço de amizade, você se acompanha aqueles meninos desde a categoria de base até, então você fala assim, caraca, não dá, Kátia, é uma coisa que você não consegue explicar. Então, essa coisa da família você não consegue explicar. Né? Não sei dizer. É bom e é ruim. É bom e é ruim. É bom e é ruim, entendeu? Vai lá, Carla. Oi, Ale. Obrigada pela oportunidade de estar aprendendo com você. A minha pergunta é em relação à questão técnica. A gente sabe que o sucesso ele está relacionado a várias coisas, é uma coisa muito complexa. Mas quando a gente fala da questão técnica, um exemplo, o Bernardo, ele não tem uma formação na área de educação física, ele tem uma formação em gestão, em economia, em gerenciamento de grupo. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o técnico do São Paulo, o ex-técnico do São Paulo, também uma formação em psicologia, e a seleção de basquete brasileira que tinha aqueles talentos, de repente, quando entra um técnico masculino, tem um resultado, um sucesso. Considerando-se todas as variáveis, o quanto o sucesso de um profissional, embora se ele fosse perfeito, vem do conhecimento técnico e tático ou do gerenciamento de grupo e da aceitação que ele tem do grupo que ele tem na mão. A formação dele, o quanto que influencia na... Não, se a gente tivesse que colocar aí uma porcentagem, vai, uma coisa assim meio louca, o quanto a capacidade, o conhecimento dele, técnico e tático da modalidade, de montagem de um plantel, e o quanto o gerenciamento desse grupo, dessas lideranças, dessa questão interfere, porque ele pode ser um excelente técnico e taticamente, mas ele tem essa dificuldade de gerenciamento de grupo. Então, o quanto isso interfere?
Então, Carla, eu não sei te dizer não, viu? Eu não sei te dizer, porque eu vejo pessoa, eu acho que tem que ser, eu acho que ele tem que entender, eu acho que ele tem que ser um cara que tem uma inteligência emocional, eu acho que ele tem que, quem é esse cara? Eu acho que ele tem que saber, eu acho que ele tem que ser muito inteligente ao ponto de sacar quais são as habilidades que ele tem, assim, e onde mora as dificuldades dele, e ter uma equipe que supra as deficiências que ele tem, entendeu? Para mim, um excelente técnico vai ser esse. Então, por isso que eu não sei dizer. Então, por exemplo, se ele é um cara que ele domina super bem a questão técnica e tática, que ele entenda super bem da modalidade, mas que ele não tenha inteligência emocional nenhuma, ele tem que ter profissionais, tem que ter um staff que olhe para isso. E se ele é um cara que tenha uma incompetência técnica e tática, mas que tenha o gerenciamento de pessoas, ele tem que ter um cara super habilidoso nessa parte técnica e tática que possa compensar, porque senão ele vai ser, para mim, um medíocre, entende? Ele não pode ser um cara que entenda só de gestão de pessoas e não entenda da modalidade, porque ele vai ser desrespeitoso com a modalidade, e não pode ser um cara só técnico e tático, porque ele também vai ser desrespeitoso com relação à equipe. Assim, ele vai falhar com a equipe dele, porque ele vai ser. E que pena, porque ele vai entender super, vai ser super inteligente taticamente, tecnicamente, mas às vezes por ignorância dele, por falta de tato dele, às vezes por, né, assim, por ser muito autocrático, que pena, ele vai poder, de repente, perder aí todo um trabalho bacana que ele faz por falta dessa inteligência emocional que ele poderia estar delegando para alguém que poderia fazer um joguinho de xadrez aí super bacana para ele. Então, entendeu? O que você me diz é que se ele for uma pessoa assim muito competente tecnicamente, taticamente, e faltar nele essa aceitação, esse gerenciamento, ele tem que compor com alguém que faça, como perder no vestiário, entendeu? Você perde o comando no vestiário porque você não gerencia, porque você não tem essa... Eu li alguns livros do Bernardo, li o livro do Bernardo, e quando ele fala até de divisão de prêmios, de uma série de coisas de gerenciamento, como você mantém o grupo na mão, né? Sim. Até em dispensas ou em convocações, em tudo isso. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Até o próprio Bernardo, ele tem tudo. O Bernardo, assim, aqui ele gerencia tudo, Sim. Mas ele tem psicólogo, ele tem estatístico, ele tem tudo. Ele tem tudo. Sim. Só não aparece, mas quem aparece é ele, entendeu? Mas ele tem tudo. Mas acho que só o fato dele dar essa abertura, né, de ter os outros profissionais completando aquilo que ele não tem, eu acho que já é a grande sacada, o grande diferencial dele. E não tem problema, não tem problema nenhum, desde que ele supra que ele entenda isso e complemente, supra isso, para ele poder ter sucesso com o time dele, porque de verdade, num time performático, quem tem que brilhar? Técnico e seus jogadores. Né? Agora, como ele vai usar? Né? A gente vê muitos técnicos assim competentes, taticamente, tecnicamente, mas falhando em gestões. Falhando nesse gerenciamento, quando convoca, quando põe, quando tira, quando... Sim. Então, por isso que eu queria teu esclarecimento. Obrigada. Imagina. Ale, a gente já chegou aí a quase 1h20, se eu não me engano, de live. Vamos estar encerrando. Eu acho que a gente teria aqui perguntas e coisas muito interessantes para estar falando durante a noite toda. Acho que é um assunto, é um tema, né? Acho que a psicologia é muito, muito grande, é muito complexa e você poderia estar falando, exemplificando e contando muitas coisas aqui
vale uma outra live, com certeza. Vamos esperar um próximo momento para a gente conversar sobre outras coisas. Gostaria primeiramente de te agradecer, vou finalizar aqui a minha parte, não sei se a Rita quer falar alguma coisa, se alguém quer falar mais alguma coisa para finalizar mesmo. Gostaria somente que você desse as suas considerações aí finais, te agradecer de coração por compartilhar aí muito do seu trabalho, com certeza um grãozinho de areia que seja entrou na nossa cabeça e nos nossos corações, e com certeza a gente vai colocar em prática, né? Eu hoje em dia não atuo mais, mas muita coisa que eu aprendi com você, costumo falar que você foi um divisor de águas na minha carreira como atleta. Então, agradeço e trago para a minha vida hoje, né? Para o meu outro lado, para o meu outro momento. E acho que as pessoas aqui com certeza vão aproveitar isso, as pessoas que trabalham com atleta, com a base, enfim, todas as mulheres que estão aqui, homens que estão aqui, vão aproveitar aí da sua fala. Eu vou deixar para a Rita encerrar e gostaria que você encerrasse e até uma próxima. E te agradecer de coração. Obrigada. Obrigada a você. Ritinha? Eu só agradecer essa mais uma noite iluminada de todas nós aqui, com duas, mais do que amigas, duas irmãs de caminhada aí. Muito obrigado, Dara, muito obrigada, Lê. Darinha conduziu muito bem, estava com um friozinho na barriga. Ai, aí, nervosa! Nervosa como se fosse para o jogo, né? Ai, e agradecer muito, porque eu acho que esse é o intuito, né, da rede aqui, do grupo, né, é a gente despertar, né, todos esses saberes, né, e a gente entender que é uma grande engrenagem, né. Então, quando a gente fala de gestão esportiva, quando a gente olha lá o lado do SPLIS, a gente olha lá a análise de desempenho, a gente olha a formação de treinadores, enfim, eu acho que está tudo muito conectado, precisa estar tudo muito conectado, né? Então eu sonho que todas essas áreas caminhem, né, lado a lado, junto a junto, ombro a ombro, para que a gente tenha cada vez mais pessoas mais capazes, né, e mais felizes fazendo aquilo que amam. Eu acho que quando a gente faz o que ama e estar feliz naqueles momentos, a gente vai atrás dessa performance, a gente vai atrás realmente desses objetivos juntos, né? Então, mais uma noite brilhante, e fica aí aquele sentimento de quero mais, né? Então, acho que isso é o nosso intuito aqui, eu quero mais. Um beijo grande, amo vocês, amo a todas, e aí uma boa noite para todas aí. Obrigado, Lê, obrigado, Dara. Obrigada, Lê. Beijinho. Esquece de despedir, pode se despedir. Só tenho que agradecer a vocês e falar que esse grupo maravilhoso, Lucila, né, que está aí no comando aí né, já, né, tá só voando, aí só estou vendo aí nas redes, né, você voando, comandando todo esse grupo, a Rita, a Dara, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, parabéns, acho que tem que mais é que seguir mesmo, empoderar todas essas mulheres, o handebol merece isso, merece que vocês levem essa força que vocês têm. O handebol é muito forte, o handebol, eu acho que ele tem um amor honesto, sabe? Eu chamo de amor honesto, né? Então, vocês têm que seguir com isso e, por favor, né, levantem a bandeira e sigam combativamente, né, com vocês, e parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Vamos